onde sempre a música, a arte, a beleza, a sensibilidade, né, de Maria de Nazaré acolhe a todos nós, que possamos nesse estudo nos sentir nos braços de Maria, né, como estamos, né, como estamos. O mês espírita de Maricá tem como tema: a fé move, a ação abraça e transforma, né? E foi estudado durante todo o mês a questão da fé raciocinada, da fé sem obras é morta, o poder da fé, a fé te curou, a fé transforma montanhas. E hoje nós vamos estudar, encerrando esse entendimento sobre a fé, falando de fé mais ação transforma, né? Aí eu fiquei em casa, quando eu estava estudando, eu fiquei em casa pensando como abordar esse tema. Num mês que já foi certamente abordado as citações do Evangelho, que é sempre bom a gente ler o Evangelho, que fala sobre a fé. Mas eu me lembrei de um personagem, de uma pessoa muito especial. E como é que essa história começa? Divaldo Franco estava em sua casa, nos trabalhos mediúnicos, e ele vê adentrar a mansão do caminho um espírito de muita luz, com características orientais, indiano. Um homem moreno, de olhos grandes, brilhantes, uma barba branca, usando uma túnica. E aí ele fica assim, meio surpreso. O espírito chega, se apresenta para ele, diz: olha, eu sou Rabindranath Tagore. Tagore, para quem não sabe, ele viveu no século XX, no início do século XX. Ele nasceu no final do século XIX, ele era da Índia, ele era filósofo, poeta, escritor, dramaturgo, escrevia. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelos seus escritos. Lá na Índia ele é considerado o sol da Índia, pela inteligência. Ele era amigo pessoal de Einstein. E esse espírito se apresenta para Divaldo, pedindo permissão se Divaldo gostaria de escrever poemas. Divaldo escreve, começa a psicografar, guarda uma série de poemas, que iria compor o primeiro livro de poemas de Tagore, chamado Estesia. Mas Divaldo ficou meio assim, um indiano, falando poemas com uma figura de linguagem oriental. Aí Divaldo tinha uma viagem para ir até Pedro Leopoldo para visitar Chico. Pegou aqueles escritos e levou, meio tímido, envergonhado, sem saber o que fazer com aquilo. Aí quando chegou lá, em Pedro Leopoldo, na casa lá, nos trabalhos com Chico, Chico disse: ah, Divaldo, isso aqui é para você. Aí isso aqui que é isso? Isso aqui é aquela página que tem no começo do livro, o prefácio. Obrigado. Isso aqui é o prefácio que Tagore mandou para você com o livro. Chico era amigo de Tagore. Então, eu não sei declamar poema, gente. Eu não vou declamar o poema de Tagore, eu vou ler o poema de Tagore. Porque quando eu peguei o poema vem na minha cabeça. O poema, do começo ao fim, é tudo que a gente precisa aprender sobre ação, sobre fé, mais ação, transformação. Então eu vou ler o poema, depois a gente vai conversando sobre as partes do poema, para ver se faz sentido, ou se é coisas da minha cabeça, né? E o poema diz assim, eu vou tentar não chorar, porque eu sou meio chorão. Vou atrapalhar aqui, eu acho que ele pedestal agora vai fazer sentido, para eu poder desfolhar aqui. O poema de Tagore tem o título Ilustre Visitante. E ele começa assim: de cânhamo teci tua coberta, de palha trancei a tua esteira, de barro moldei tua tigela, de cana de bambu construí o teu leito, de uvas verdes fabriquei o teu vinho, de sândalo
perfumei tua casa. De massa ázima fiz teu pão. Depois deitei-me para esperar a tua chegada. Dormi sonhando um sonho de luz. Despertei mais tarde, ansiando pela tua chegada. Quando abri a porta, o cheiro de sândalo cortado inundou a casa, perfumando todos os cantos. Quando abri a porta, o vento brando entrou, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o sol chegou, tímido a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música da praça, do mercado, tomou de assalto o silêncio, derramando-se sobre a minha casa. Quando abri a porta, aguardava expectante o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas à soleira estava deitado um lamentável mendigo. É da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sobre a mesa jazia as iguarias para o meu visitante. O vinho raro aguardava o vaso de barro. No chão, a esteira de palha. E na mesa, o pão de asmo e o perfume precioso. A casa estava pronta. Aflito, desolado, temi usá-lo como triste e miserável. E por um instante, pensei em afastá-lo. Levantei os olhos, pensativos, e perguntei-me: o que faria o meu visitante se estivesse no meu lugar? A luz do sol bateu em mim. O vento fresco clareou-me a ideia perturbada. E a alegria da música trouxe-me a lembrança dos ensinamentos dele. Envergonhado, abaixei-me, tomando os braços o pobre lazarento, levei-o com amor para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho alimentei. Ofertei-lhe o leite com a esteira e o confortei. Depois, ainda pensando, compassivo visitante da minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer, estimei abraçá-lo, em nome do Mestre amado, e o fiz. Ao fazê-lo, passou-me notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas rolaram nos meus olhos, e os meus olhos brilharam com a doçura dos encontros. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, tornaram-se 2 taças de mais límpido cristal. Os trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura limpa. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo o meu Senhor. Olhou-me misericordioso e sorriu-me. Compreendi a lição sem palavras do Mestre dos Mestres. Curvei a cabeça e nunca mais, nem mesmo pelo pensamento, rejeitei os que se abrigam na minha porta. Faço para eles o que faria para o meu Senhor, e ao fazê-lo, recordo a sua face serena, suave, o meigo amigo, o visitante permanente da minha casa, da minha alma, da glória. O que é este poema? Fala conosco, conversa conosco com relação ao tema que é de fé, ação, transformação. Vamos tentar pegar os pedacinhos desse poema. O homem, lá no começo do poema, ele tinha fé? Ele tinha fé. Ele acreditava no Senhor. Ele queria estar com o Senhor. Aí o que ele faz? Ele vai preparar a sua casa. Ele trabalha.
Primeiro ele tinha fé, depois ele vai trabalhar. Ele vai fazer o pão. Você tem que pegar o trigo, você tem que pegar o fermento, você tem que amassar, você tem que esperar fermentar. Ele pegou a uva, possivelmente que ele plantou, e ele colheu, ele preparou a uva para poder fazer o vinho. Ele pegou lá a plântula, a cânula, para poder fazer a roupa. Pegou a esteira para fazer a esteira. Limpou a casa. Mas observe, ele trabalhou, mas a casa estava fechada. Ele disse que estava sentindo calor. Estava se sentindo preso. Será que muitos de nós temos fé? Nós estamos aqui na casa espírita, a gente lê o Evangelho, estuda, a gente trabalha, a gente se esforça para vencer. Quando a gente está no trânsito, que o irmãozinho vai dar uma fechada, a gente não fala palavras grandes mais para eles. Até pensa, mas não fala mais. Né, João? Só quem dirige sabe como é que é a luta. Então a gente trabalha, a gente está aqui na casa espírita, a gente vem, a gente ajuda a limpar, a gente participa do estudo. Mas será que muitas das vezes a gente não está como ele, com fé, trabalhando, mas com a porta fechada? E ele quer encontrar o Senhor. E ele fica aflito, estava demorando esse encontro. Eu acho que o grande problema da humanidade hoje é essa ansiedade de encontrar o Senhor. Que a gente luta, trabalha e fica amassando pão todo dia. E esse encontro não acontece. Aí ele abre a porta. Quando ele abre a porta, o sol começa a bater nele. A claridade começa a entrar. Quando ele abre a porta, a música que estava lá fora começa a alegrar a sua casa. Quando ele abre a porta, a brisa fresca vem refrescar o seu coração. O abrir a porta, eu vejo quando a gente passa a não dar tanta importância com nossa atenção e os nossos olhos para o nosso umbigo, quando a gente vence o egoísmo e passa a olhar para o outro. A gente já se sensibiliza quando a gente vai na rua e tem uma senhorinha para atravessar, que tem um animalzinho perdido, que tem uma plantinha que está sem água. Todas as oportunidades de fazer o bem, de amar, de servir, de praticar a fé, a gente já consegue perceber. Alguém que está doente, a gente manda uma mensagem, a gente dá um abraço. Isso é essa fresca brisa, quando a gente já começa a entender e visualizar o que o Cristo nos ensinou. Mas ele, com a casa pronta, com a ceia na mesa, com a porta aberta, com a brisa fresca, ele encontrou o Senhor? Ainda não encontrou o Senhor. Ele vai até a calçada. Quando ele vai até a calçada, esperando para ver se o Senhor já estava vindo, ele encontra um mendigo à porta, que era da casta dos intocáveis, uma figura oriental, que era daquelas pessoas que não podiam nem tocar, que eram impuras, falando do preconceito. Aí ele ficou confuso, constrangido. Nossa, tem esse cara caindo aqui bem na minha porta, o mestre está chegando, a ceia está pronta, eu faço o quê? É aquela questão, quando a gente vai no livro dos Espíritos, na questão 100, que fala sobre a classe, né, a classificação dos Espíritos. Dentro dos 5 inferiores tem um lá que é o neutro, que eu acho que a maioria de nós não está fazendo o mal, mas for para fazer o bem também não está. Não consegue ainda. Eu acho que é esse momento do homem. Ele ficou ali sem saber o que fazer. Aí o sol bateu nele, o vento veio. Ele começou a refletir e fez a grande pergunta: o que o Senhor faria? É isso que temos que fazer para que a nossa fé e a nossa ação realmente seja transformadora. A gente tem que primeiro perguntar: o que eu devo fazer nessa atitude?
nesse momento, nessa situação, qual é a atitude que eu devo tomar? O que Jesus faria? Só que eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Que como somos ainda, como diz Santo Agostinho lá no Evangelho capítulo 3, espíritos recalcitrantes, e Jonas de Anjos, somos crianças espirituais. Se a gente fizer essa pergunta, o que Jesus faria? A gente não vai conseguir ter a resposta, porque a gente não tem a luz dele para saber. O que Jesus faria, eu não sei. Mas o que ele não faria, eu acho que dá para saber. Aconteceu a situação. Eu estou com vontade de fazer tal coisa. Se João ficar sabendo que eu fiz isso, ele vai ficar feliz ou vai ficar triste? Se isso que eu quero fazer é muito bom para mim, mas será que a Ivonete vai ficar feliz de saber que eu fiz uma coisa? Eu devo fazer e agir, as minhas decisões tem que ser uma coisa boa para mim, mas que leve alegria, que seja bom para o outro também. Aí ele tomou a atitude de acolher, enquanto o Senhor não chegava, de acolher o mendigo. Levou para dentro, deu banho, tirou a roupa suja, botou uma roupa limpa, deu pão, deu vinho, botou na rede para dormir, para descansar. Aí ele olhou, ficou satisfeito de ter ajudado, pegou o perfume, perfumou. Ele encontrou o Senhor? Ainda não. Ele está ali no trabalho, mas ele ainda não encontrou o Senhor. E na nossa vida? A gente já consegue, quando estamos nessa fase, a gente já tem fé, a gente já estuda o Evangelho, a gente já consegue identificar, abrir os olhos para o próximo, para o outro, identifica e ver a dor. A gente já consegue limpar as feridas, ir numa casa de repouso, cantar para os idosos, ir no hospital visitar os enfermos, uma pessoa que está acamada, você vai passar a noite toda acordada ali, abnegadamente, servindo por amor, você vai ficar com fome, cansado, tem que trabalhar no outro dia, não tem importância, porque o meu coração quer ajudar aquela pessoa. A gente está nessa fase, que é maravilhoso, é o começo, mas ainda não é um encontro com o Senhor. A transformação que precisa acontecer na nossa vida. Que o tema do estudo é fé mais ação, transformação. Porque só fé e ação, sem o detalhe que a gente vai ver no final do poema, não consegue transformar. Lembrando do livro Voltei, a história de Frederic Friedman, né? Ele foi presidente da FEB, um homem incrível. Ele fez um trabalho belíssimo dentro da Federação Espírita Brasileira. E no momento do desencarne dele, está narrado no livro, ele passou por uma dificuldade muito grande para conseguir equilíbrio, para conseguir se afastar do corpo físico. Ele teve que ser carregado. Ele passou por muito sofrimento para conseguir desencarnar. Por quê? Ele diz lá na obra. Ele fez muita coisa boa. As coisas boas que ele fez proporcionou que o Dr. Bezerra Carvalho Schutter estivesse ali dando suporte. Mas a grande ação de transformação que era para ele realmente encontrar o Senhor dentro dele, ele não havia conseguido. Porque ele se ocupou, a vida dele, a missão dele, administrativamente, e não trabalhou muito a parte da caridade do serviço. Sem julgamento nenhum, irmão. Eu estou narrando que está no livro. Mas aí, vamos voltar para o poema. O nosso amigo, ele já está agora com o visitante ali, descansado, alimentado, ele na frente, mas ele diz lá no poema, mas eu tive vontade de fazer algo a mais, de abraçar.
E eu peguei ele no meu peito. Quando ele abriu o coração dele e amou plenamente o mendigo, 2 lágrimas escorreram dos olhos. E ele viu que aquelas mãos esquálidas se transformaram em taças de cristal. Os olhos entristecidos brilharam como o sol. E aí ele viu que era o Senhor, aquele que ele esperava há muito tempo. A transformação aconteceu. O mendigo se transformou em Senhor? Não! O Senhor sempre. Mas os olhos dele, turvados pelo orgulho, pela insegurança, pelo preconceito, não conseguiam ver que era o Senhor que estava ali. Precisou ele abraçar o mendigo, trazer para o coração. Então, fé, ação, trabalhar no bem, ela só vai transformar a minha vida se eu fizer por amor. Eu preciso trazer para o meu peito a ação que está sendo feita, a pessoa que eu estou ajudando. Porque é através do amor, do amar, um amor que é um amor que estamos tentando entender. Há 2000 anos estamos tentando entender esse amor, porque a gente já consegue amar. E está tudo bem, está tudo certo com a maneira que a gente ama. Faz parte do processo, do estágio evolutivo que nós estamos. Mas eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo a minha irmã, eu amo o meu amigo. Tem um pronomezinho antes, meu. Dia chegará que eu só vou amar. Eu vou sentir a mesma alegria de olhar para João, de encontrar com o meu amigo, que eu encontrar com uma pessoa que eu nunca vi ali na rua. Aí lembra de Francisco de Assis, que as pessoas falavam, como pode? Esse rapaz enlouqueceu. Como pode um rapaz que ele não tem nem aonde dormir? Francisco de Assis, ele dormia numa caverna, no Monte Alverne, com a cabeça inclinada numa pedra. E era extremamente feliz. Tinha uma alegria contagiante. Porque ele já tinha abraçado. E quando foi a transformação de Francisco? Para quem sabe a história de Francisco, Francisco ele era um jovem, rico, bem-sucedido, com planos. O pai queria que ele se tornasse cavaleiro, para que ele pudesse, a família, melhorar o status social ali. E ele, com 20 anos, ele foi para uma guerra, foi preso, ficou 1 ano preso, quase morreu, teve tuberculose. Aí deram o evangelho para ele lá na prisão. Ele leu o evangelho, saiu de lá diferente. Aquele rapaz que antes era boêmio, cantava e vivia nos bares, muito como ele era rico, tinha uma vida social intensa, ele voltou triste, fechado. Ele não queria mais saber daquelas coisas todas. O mundo tinha se transformado. E ele começa a caminhar, perambular por Assis, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Que vazio da alma era aquele? E ele tinha, segundo a própria biografia, os escritos dele, ele dizia que ele tinha horror à hanseníase. Era a pior coisa para ele. A maior dificuldade que ele tinha era com a doença da hanseníase. E ele, nas suas reflexões, andando pelas estradas de Assis, ele encontra um irmão com hanseníase. Ele toma aquele susto, toma um impacto, fica ali pensativo, como o homem do poema que ficou em pé na porta olhando para o intocável. E Francisco se ajoelha, abraça o hanseniano e beija-lhe a face. Francisco disse que a grande transformação na vida dele foi o beijo que ele deu, o abraço que ele deu naquele hanseniano.
ele tinha vencido a si mesmo, o preconceito, o orgulho, e começou a vida messiânica dele. Então, a ação, a fé mais ação, ela só vai transformar a minha vida quando eu abro o meu coração, quando eu amo intensamente. Mas eu trouxe um trecho de um livro do Emmanuel e do Dr. Bezerra para encerrar. Perguntaram para Emmanuel, no livro O Consolador, é um livro de perguntas e respostas, várias perguntas que fizeram a Emmanuel. É um livro muito bom para se estudar. E perguntaram para Emmanuel assim: poder-se-á definir o que é ter fé? Aí Emmanuel vai dizer: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ter fé é ter a certeza em Deus. Mas ele continua: conseguir a fé, olha o verbo que ele utiliza. Eu gosto sempre, quando eu estou estudando, observar os verbos. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, aquele que estuda o Evangelho, reflete na mensagem do Cristo, se esforça para fazer a transformação moral, faz o esforço de moldar as nossas más tendências em virtudes, se esforça, mas através da fé raciocinada. A gente precisa estar na casa espírita nos dias de estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns. Ah, mas eu não sou médium. Muitos não são médiuns ostensivos, mas todos nós somos médiuns. Se todos nós estamos sofrendo influência de espíritos, precisamos estudar o Livro dos Médiuns. Porque quanto mais eu estudo a doutrina com uma intenção real e verdadeira, eu quero aprender, eu vou identificando as leis naturais, as leis da vida, e eu vou me conhecendo, me identificando ali. Puxa, Simeão lá no Evangelho fala do perdão. Poxa, mas eu não consigo perdoar. Como é que eu vou entender essa mensagem de Simeão? Aí quando a gente vê todas as outras mensagens do Evangelho, eu tenho que fazer o esforço de compreender, de entender e conseguir. Um jovem, nós temos jovens aqui que vão prestar a prova do Enem para entrar para a faculdade, estuda para passar na prova para conseguir uma vaga na faculdade. Nós estamos na casa espírita estudando, para um dia, quando chegar lá no poema, na mensagem do Dr. Bezerra fala, na nossa hora do Enem, que a gente voltar para o plano espiritual, a gente ter conseguido nos melhorar um pouquinho a mais, que a nossa fé realmente transformou. Então, quando a gente muitas das vezes, a falta de paciência no trânsito, a falta de paciência com um familiar, qualquer imperfeição moral que a gente tem que ficar observando. Puxa, eu estou vencendo isso? Eu estou um pouco mais calmo, eu estou mais tolerante, eu estou mais paciente, eu estou mais prestativo. Então, a fé, a gente tem que conquistá-la, e quando eu consigo entender a vida na sua real sentido, com clareza, a minha consciência desperta, alguém vai dizer para mim, Vaguinho, você acredita em reencarnação? Não é questão de acreditar. Eu sei e entendo que a reencarnação é uma lei. A doutrina espírita, ela vai fazer com que o Evangelho seja uma verdade na minha vida. Não porque eu vou acreditar porque Vaguinho falou, porque Ivonete falou. Eu li e entendi. Eu sei que é assim. Mas eu falei que eu ia citar o Dr. Bezerra.
No livro Recados do Meu Coração, Dr. Bezerra manda uma mensagem para a gente. E ele diz assim: filho amado, ouve a gritaria lá fora? A multidão se exaspera em gritos de revolta e de desespero. Os espinhos do egoísmo se transformaram em taças de amargura. Então, o Dr. Bezerra, ele chama a nossa atenção no começo dessa mensagem para que a gente volte os nossos olhos, nossos ouvidos para a gritaria que está lá fora. Olhar para as outras pessoas. Que nós estamos tão estressados, vivendo a pressão planetária, que é um período difícil. Todos nós estamos passando muitas dores. A gente fica voltando a nossa atenção para o nosso umbigo, para a minha dor. E eu não consigo perceber que do lado do teu irmão com uma dor muito maior do que a minha. Eu preciso abrir a porta, como o poema diz. Nós estamos com fé, trabalhando, mas com as portas fechadas. Vamos abrir a porta. E ele continua: dá de ti mesmo a essas almas, filho. Vá ao encontro da dor, para que a dor não te encontre deitado nos braços da inércia e do individualismo. Porque nós fomos criados simples e ignorantes para sermos anjos. A nossa verdadeira essência é amor. Nós somos anjos já. Jesus falou: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mas por que eu ainda não consigo fazer? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo amar? Porque eu permiti que o orgulho, que o egoísmo, que a preguiça, que o preconceito, que a vaidade criasse uma couraça que me endureceu. Eu estou endurecido. Eu preciso fazer isso que o Dr. Bezerra disse. Que quando eu vou ao encontro da dor e me coloco à disposição de aliviar a dor de alguém, eu estou vencendo a minha própria carapaça. E quando eu esbarro na dor do outro e auxilio ao outro, eu estou aprendendo com a dor do outro, a mesmo aprendizado de crescimento que a pessoa está passando, eu também estou. Eu estou lapidando. Feliz daquele que faz de coração e consegue lapidar a si próprio. Abra o seu coração. Fale de Jesus. Viva Jesus. Pregue o amor. Nós precisamos adquirir o hábito de estar o tempo todo em estado de oração. Aí a gente pensa assim: estar em estado de oração, eu tenho que ficar com o Evangelho com o Espiritismo aberto no meu quarto rezando. Para quem é de uma origem católica, com um terço na mão, rezando o tempo todo aqui em oração. Os momentos de fazer o culto do Evangelho, os momentos dos católicos de rezar o terço, está ótimo, vamos fazer, é importante. Mas estar em estado de oração é quando nós temos a alegria de viver. É quando a gente está com o nosso olhar, com a nossa porta aberta da alma, de socorrer, de falar de Jesus, de levar uma palavra. Quando a gente encontra a dor, ou quando a dor bate a nossa porta, às vezes a gente vai visitar pessoas que já têm a fé. A gente diz: ah, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa tão desagradável com Dona Maria. Aí eu vou lá todo sofrido. Aí chego lá, quem me consola é a Dona Maria. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu várias vezes. Aí ela disse: não, meu filho, calma, vai dar tudo certo. Já vai ser resolvido. Eu disse: gente, eu estou aqui desesperado. E a Dona Maria está calma. Porque a gente ainda não conquistou esse hábito de falar de Jesus, de se sentir na presença de Jesus. A gente precisa parar de imaginar que o plano espiritual, que Jesus, os mentores, Joana de Anjos, estão tudo lá no céu, lá numa colônia que é lá em Júpiter. Não, eles estão aqui, ao entorno. Vocês já viram aquela série The Chosen? Rapaz, que negócio aqui, eu chorei para morrer. Eu nem sei como é que vai ser o 6. Eu vou chamar o SAMU para poder ver o 6. Quer tirar um? Vou ver que você está na calçada. E lá no The Chosen tem uma cena que me impactou, que eu nunca mais vou esquecer. Jesus está com um João Evangelista, que tinha na época 18 anos, na casa de Joana de Cusa.
nas vésperas da Semana Santa que ia acontecer a crucificação. E Jesus já vinha falando, dando sinais para eles: olha, vai dar ruim. Aí João começa um diálogo com Jesus, aí fica muito emocionado, começa a chorar e vira para Jesus e fala assim: como nós vamos suportar a culpa de perder você? Aí Jesus: vocês não têm que se culpar. Eu já perdoei vocês. Quando a coisa ficar difícil, não saia do meu lado. Aí pronto, aí desliguei e fui chorar. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a coisa fica difícil é: por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Eu queria fazer tal coisa, não consigo. A gente sai da presença dele. A gente precisa, nos momentos de dar dor, está doendo, chora. Mas não é um choro de revolta, um choro de porquê, mas um choro de botar para fora o que está angustiando seu coração, de alívio. Elevar o pensamento: Senhor, está difícil, a prova bateu a minha porta, está muito difícil, mas eu sei que eu não estou sozinho, que o Senhor está comigo, me mostra o caminho, me dê forças. Jesus, o anjo guarda, os mentores espirituais não vão tirar a prova do seu caminho. As pedras que são colocadas, que surgem no nosso caminho, foram nós que as criamos. Mas quando eu tenho fé, quando eu faço uma prece, quando eu realmente tenho o hábito de estar na presença de Jesus, que o Dr. Bezerra está falando aqui, fale de Jesus, viva Jesus, os mentores vão me dar forças para que eu tenha braços fortes e pernas fortes para vencer aquela pedra. E quando eu exercito isso, essa fé robusta, de ter coragem. O Teixeira uma vez falou: para ser espírita tem que ter coragem, né? Eu consigo exemplificar as pessoas. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta multidões. Mas o Dr. Bezerra continua: abra o seu coração, fale de Jesus, viva Jesus, pregue o amor aos seus irmãos em sofrimento. É por eles que você está na Terra em regime de reparação das faltas graves do passado. Somos reencarnacionistas. A gente sabe que nós já tivemos, segundo Chico Xavier, milhares de vidas. Quando a gente se depara com alguém, todas as pessoas praticamente que cruzam o nosso caminho, é porque tem uma necessidade, algum trabalho que eu preciso realizar com essa pessoa. E que bom que ela está cruzando. Uma vez eu li um livro, Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, que ela fala assim: você já fez uma prece de gratidão a Deus pelaquela pessoa que te persegue, que te maltrata, que te injuria, que quer destruir, que quer te matar? É um momento de muita alegria. Eu fechei o livro e disse: Joana, está doido. Só consegui pegar o livro no outro dia. Por quê? Se estamos estudando o Evangelho, se a gente está tentando botar em prática, se a gente está tentando vencer a nós mesmos, é uma grande oportunidade de reparação. É a prova do Enem da vida, se eu realmente... Eu preciso acolher, que nem no poema, abraçar a dor, com amor, para auxiliar. Ah, então aqui está dizendo que eu tenho que pegar o meu menino e levar para dentro de casa, botar na minha cama? Não, vamos ler lá o Evangelho. O que está dizendo o Evangelho? É orar pelo irmão, não desejar mal a ele, tendo a oportunidade de você servir, de amparar aquela pessoa que te persegue, faça de coração. Não levar adiante as maledicências, fofoca de alguém que fale mal, que venha uma notícia ruim da pessoa. Quanto mais eu vibro esse desejo de transformar o outro no meu exemplo, tirando de mim a mazela, esse é o amar. E muitas das vezes, causos muito difíceis, quando a gente enche o coração de amor, um bom dia, uma palavra, quebra-se tudo. E a gente, como Dona Ivone Pereira fala, que Dona Ivone fez um trabalho mediúnico gigantesco
E ela disse que os espíritos que mais contribuíram com a obra dela foram os obsessores que ela conquistou, se transformaram em irmãos. É isso que o Dr. Bezerra está falando. É isso que a mensagem hoje está dizendo. A nossa fé e a nossa ação tem que ser transbordar de amor, para que a gente possa reconquistar os afetos perdidos na vida. E o primeiro afeto perdido é a nós mesmos. Como é difícil perdoar a nós mesmos. Como é difícil a gente acreditar em nós mesmos. Preciso adquirir isso. Como é que eu vou passar a amar, acreditar no outro, se eu não consigo? Nem comigo mesmo. E encerrando a mensagem do Dr. Bezerra, ele diz: saiba que eles o enxergam mais do que nós. Eles os escutam mais do que imaginas. E eles te converterão aos seus testemunhos de amor, abnegação, muito mais do que eloquências de suas palavras. É o exemplo que a gente tem que dar para esses irmãos. E quando o amanhã chegar a hora amarga, momento da nossa morte, encontrará a bênção do Senhor levantando o seu coração, erguendo a sua paz pelas páginas de amor cristão que escrevestes, com os próprios exemplos. Então, o que vai realmente contar a minha transformação em toda a minha fé, toda a minha ação, todo o trabalho no bem, ela só vai realmente fazer com que eu chegue no plano espiritual melhor do que quando reencarnei, de ser contado como um cristão espírita está chegando, através dos exemplos que eu dei. Não vão perguntar qual é o meu nome, qual é a minha raça, meu país, a minha profissão, de que família era. Vai ser perguntado para a gente: quantas lágrimas você secou? Quantos caídos você levantou? Quantos famintos você alimentou? Aí eu me lembro agora do livro Consolador também, onde Emmanuel vai dizer que nós nascemos na oficina de perfectibilidade para a nossa evolução. Para sermos perfeitos, para nos melhorarmos, para que a nossa fé realmente transforme o meu olhar, como no poema ele realmente abriu os olhos e viu o Senhor, eu preciso compreender e aceitar que a minha vida, tudo que acontece comigo, tem um motivo justo, de acordo com a bondade de Deus, para acontecer. A resignação perante as provas é um ato de coragem e um ato de fé. Então, para encerrar esse pensamento de hoje, lembrando do poema, vamos ficar com esse poema na cabeça. No YouTube tem, coloca lá no YouTube. Como é que é o nome do poema? Ilustre Visitante. Bota lá, poema Ilustre Visitante de Itaguara. Um vídeo belíssimo. Que a cada dia a gente fica observando. Poxa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter fé. Arrumar a casa interna. Porque às vezes, Vanete, a gente trabalha, ajuda aqui, vai na casa espírita, mas dentro do coração está todo cansado. Lembrei agora de Dimas, do livro Os Mensageiros, que André Luiz vem acompanhar o Vinícius Clarence para ajudar 4 pessoas a desencarnar. Aí então são situações diferentes. Tem um chamado Dimas. Aí André Luiz chegou no velório, estava assim, ó. Velório na casa espírita. Dimas era espírita. E todo mundo ali muito emocionado. Nossa, quanta caridade ele fazia. Ele ia para a visita fraterna, ele fazia palestra, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Dimas era uma beleza. Aí foram entrar num cômodo lá, o Dimas estava prostrado em cima da cama do lado do corpo, completamente desequilibrado, um sofrimento medonho. André, eu preciso entender nada. O homem fez isso tudo e está nesse sofrimento. O que está acontecendo com o nosso irmão? Aí André Luiz foi conversar com ele, nada. O Vinícius Clarence foi falar com ele, nada. E foi uma luta danada. O Sérgio, a gente vai ter que procurar a mãe dele. Foram no plano espiritual procurar a mãe para ver se
se dava jeito. Aí acharam o espírito da mãe, eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Aí trouxeram, aí a mãe chegou, filho, pelo amor de Deus. Aí André Luiz depois disse, ministro, me explica por que ele sofreu tanto no momento do desencarne. Aí ele disse, o ministro disse, seu André, esse irmão, ele trabalhou muito, ele fez muita coisa. Ele amassou o trigo, fez o pão, ele fez o vinho, ele fez a esteira, ele limpou a casa, ele preparou o perfume. Mas ele não conseguiu abrir o coração dele. Ele tinha muito medo de morrer. Ele tinha muita preocupação de como deixar os filhos, a família, o apego. Então, a insegurança dele perante a morte que trouxe o sofrimento. Ele não conseguiu abrir os olhos dele. A casa interna dele estava limpa, a ceia estava pronta, ele trabalhou muito, mas as portas fechadas. E nós somos assim com Dinos. Que Dinos, onde estiver, receba de nós muito carinho, muito amor, que eu sei que isso já foi há muitos anos, ele hoje é o Espírito de luz a nos ajudar. Então que a gente fique nesse mês espírita que fala de fé, com tantas nuances, que a gente consiga trazer para o nosso coração um pouco de paz. Que a gente realmente busque em Jesus, como lá no The Jose. Quando as coisas ficarem difíceis, não saia do meu lado. Eu acho que a mensagem de hoje é essa. Não vamos sair do lado de Jesus, seja o que for. Porque quando a gente tiver essa certeza dentro de nós, quando abrirmos os nossos olhos, os nossos corações, para amar, se entregar ao trabalho de acolher a dor do outro, a gente vai estar se transformando num verdadeiro cristão espírita. Aí vai acontecer conosco o que aconteceu com Paulo de Tarso, que no começo da vida de Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, ele diz, Senhor, as coisas que eu quero fazer eu ainda não consigo. E as que eu não quero eu ainda faço. Mas lá no final, quando ele já estava preso, que Lucas ia lá conversar com ele, ele falou assim, Lucas, já não sou eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. O objetivo nosso é esse. Que a nossa fé, a nossa ação, seja realmente feita com amor, para que a gente possamos nos transformar em cartas vivas do Evangelho, aonde estivermos. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pela atenção.